pessoal, vim trazer mais algumas atualizações do ESPEN 2022, de uma mesa que eu acabei de assistir sobre diabetes e dislipidemia. Foram 4 palestras, a primeira foi da doutora Zanetti, da Itália, sobre diabetes, e ela trouxe dados sobre a terapia nutricional, basicamente o que tem sido preconizado aí nos últimos guidelines, inclusive na nossa diretriz para o paciente com diabetes da Braskem. E com relação aos macronutrientes, ela coloca que não existe uma distribuição ideal, isso deve ser individualizado de acordo com as preferências e com as metas metabólicas. Ela mostrou que diversos padrões de dieta podem ser utilizados em indivíduos com diabetes, com diferentes benefícios, incluindo as dietas low carb, onde ela ressaltou as contraindicações, como gestantes e crianças, e os cuidados com paciente em uso de SGLT2. Ela falou, claro, sobre a importância da perda de peso em pacientes que apresentem IMC acima de 25, destacando que os benefícios com perda mesmo de 5% do peso inicial são importantes, mas os benefícios são ainda maiores com perda de cerca de 15%. Com relação aos carboidratos, ela falou sobre a importância da contagem de carboidrato em paciente que faça uso de tratamento intensivo com insulina, mesmo em pacientes com dose fixa, pode ser com lista de contagem, controle de porções ou até mesmo modelo de prato. Falou sobre o índice glicêmico e carga glicêmica, que apresenta resultados divergentes aí na literatura quanto ao impacto na glicada, e enfatizou a importância de usar a monitoração da glicemia como norte na terapia nutricional. Falou sobre a importância das fibras, nosso tema de ontem, inclusive da redução da mortalidade em pacientes com diabetes. Com relação à proteína, ela falou que a gente vem visto nas últimas recomendações, não usar menos do que 0,8 gramas por quilo por dia, por não ter benefício clínico e ainda aumentar o risco nutricional, mesmo em paciente que apresente aí algum tipo de doença renal. Sobre gordura, ela comentou que não existe uma quantidade ideal, o que é bem importante é garantir a qualidade dessa gordura. Falou sobre a importância de manter a vitamina D em níveis adequados, esse foi um assunto enfatizado em outras mesas também, mas sem indicação de suplementação se não houver deficiência, assim como para os demais micronutrientes. E também falou da importância de dosar a vitamina B12 em pacientes que usam metformina. E ela finalizou a palestra falando sobre complicações, então falou sobre o tratamento de hipoglicemia e falou sobre gastroparesia, que foi bem importante. Ela colocou como que isso pode afetar o estado nutricional e falou sobre algumas modificações dietéticas para a gastroparesia, como orientar o consumo de pedaços bem pequenos, evitar o excesso de fibra e repor eletrólitos. E ainda falou sobre o uso do suplemento nutricional especializado, que pode ser útil, assim como o uso de drogas pró-cinéticas. A segunda palestra foi do Dr. Lubos, ele falou sobre suporte nutricional no paciente com diabetes, e ele iniciou com um ponto que eu sempre enfatizo, que a meta nutricional tem que ser a nossa prioridade. Falou sobre a importância, claro, do controle glicêmico nesses pacientes com diabetes, falou sobre a resistência à insulina nesses pacientes críticos, a elevada produção hepática de glicose, mas que a glicose também é fundamental, então recomendou manter a taxa de 4 miligramas de glicose por quilo por minuto. Falou que a infusão contínua é o método preferencial, seja para o paciente em nutrição enteral ou em nutrição parenteral, e sobre as fórmulas especializadas para diabetes, falou que essa indicação deve se basear na condição clínica do paciente, e não somente na presença de diabetes. E ele finalizou com outro conceito interessante sobre a utilização da dieta hipocalórica no paciente obeso com diabetes tipo 2 internado. A terceira aula, já mudando para o tema de dislipidemia, foi com o Dr. Miguel León Sanz, da Espanha. Ele destacou que a consequência mais importante da dislipidemia é a placa aterosclerótica e que as doenças cardiovasculares continuam sendo a principal causa de mortalidade no mundo. A aula foi baseada nos guidelines americanos e europeus, na comparação entre os dois guidelines, e ele enfatizou que o primeiro ponto importante é determinar o risco cardiovascular do paciente, e aí mostrou as calculadoras disponíveis nesses guidelines. E a partir desse risco que se determina, então, as indicações de terapia medicamentosa ou de mudança de estilo de vida. Com relação à mudança de estilo de vida, pouca diferença no que se refere à dieta. Nos dois guidelines, ambas recomendam a adoção de padrões de dieta DASH, dieta mediterrânea ou dieta plant-based. E a última palestra foi da doutora Bagistero sobre terapia nutricional na dislipidemia. Foi uma palestra bem densa de informações, complexa. Então, ela falou das alterações lipídicas nos pacientes críticos e as implicações clínicas e como que o suporte nutricional deve ser adaptado nessas condições, principalmente no que se refere à hipertrigliceridemia e o risco de esteatose hepática. Ela falou que para pacientes com dislipidemia tipo 4 associado com intolerância à glicose, a redução do aporte de carboidrato pode ser mais útil que a utilização do lipídio, do que a redução do lipídio. E em dislipidemia do tipo 1 e 3, pode ser indicada a redução de lipídio, assim como a utilização de triglicerídeos de cadeia média.
mas ela concluiu que, seguindo alguns cuidados, a maioria dos pacientes pode receber a emulsão lipídica intravenosa com segurança. E eu vou trazer todos esses dados com referências para vocês no nosso webinar no dia 13, então esperamos todos vocês lá. Um abraço! Boa tarde, gente. Bom dia para vocês, né? Mas nós já estamos aqui no Batente desde cedo, né, Thaís? E nós vamos trazer para vocês, então, as novidades dessa sessão agora, nós tivemos à tarde, de câncer, como fazer a diferença. E eu vou contar para vocês alguns detalhes da primeira aula, que foi feita pela minha amiga Harriet, e ela falou a respeito das diferentes desfechos que nós podemos ter com essas intervenções nutricionais. Então ela chamou a atenção, né, que antes nós temos que considerar alguns aspectos antes de começar o tratamento nutricional, como o prognóstico do câncer, se é curativo, se é paliativo, no benefício da qualidade de vida que nós podemos ter, né, potencial sobre vida, e também quais seriam os potenciais danos, né, que associados com a própria terapia nutricional. E ela disse que essa intervenção nutricional é um processo dinâmico, principalmente quando nós estamos falando dos cuidados paliativos, então nós podemos ter diferentes objetivos dentro do mesmo paciente, né? Numa fase inicial nós vamos ainda atingir aquela meta nutricional desse paciente, quando ele está fazendo o tratamento paliativo da doença, quando ele passa para um tratamento paliativo dos sintomas, então nós já vamos dar aqueles comfort food e já não vamos mais nos preocupar tanto com assim, o aspecto nutricional quando chega numa fase final. E falando propriamente dito dos desfechos, ela categorizou de uma maneira bem interessante, que eu achei bem didática, que depois eu mostro para vocês no webinar, né? Que seriam aqueles desfechos, então, melhorando os desfechos de saúde, melhorando o paciente, a experiência do staff, né, dos médicos, e também, é lógico, que tentando diminuir os custos do tratamento. E quando a gente fala de experiência do paciente, geralmente são os critérios de qualidade de vida. Quando nós falamos de desfechos de saúde, então aí nós temos os próprios estado nutricional, parâmetros de composição corporal, geralmente mortalidade, tempo de internação, né? E os estudos até hoje têm mostrado isso, né? Que apesar de nós não termos uma influência no desfecho clínico, vamos dizer assim, de mortalidade, tempo de internação, sem dúvida nenhuma nós melhoramos o estado nutricional do paciente, melhoramos o desempenho. Então isso é uma coisa que nós devemos ter cuidado, né? De não, até hoje não foi comprovado esses desfechos clínicos, porque também são muitas outras variáveis envolvidas, não só o estado nutricional, né? Então nós temos muitas coisas, mas que a intervenção nutricional, sem dúvida nenhuma, traz seus benefícios no paciente com câncer. E acho que um ponto importante da aula dela também é com relação ao aconselhamento, à orientação, Sim, à educação do paciente, em saber como fazer tudo isso que a gente orienta para ele, né? Então acho que esse é um ponto também para se destacar, de orientar e de educar o paciente para ele entender a importância do cuidado nutricional. Também. E eu vou dar um spoiler para vocês. Vocês vão ter a aula melhor do que nós tivemos aqui, porque a aula foi interrompida por um problema técnico, só que como eu sou amiga da Harriet, ela me passou a aula inteira. Então no webinar eu vou mostrar para vocês até o final o que deveria ter sido falado aqui. E de exercícios, comenta aí, tá? Muita coisa interessante eu achei. Sim, a gente teve uma aula com a fisioterapeuta Joene, que falou bastante sobre atividade física no câncer. E que desde o início, desde o diagnóstico, o paciente ele começa já a ter uma redução da né, função. Da função e também já de fazer o exercício físico. E a gente vê também que os pacientes eles têm muitos mitos. Se pode fazer, se não pode, vai fazer mal, químio, se vai fazer mal ou não. Algo que ela trouxe, né, bem importante, o quanto a caquexia ela acelera essa redução de capacidade funcional, também da realização da atividade física e até mesmo das atividades do dia a dia, do cotidiano. E enfatizou uma prescrição de exercício bem individualizada, considerando sempre a frequência, intensidade, tipo de exercício e o tempo também que vai ser feito esse exercício. E que além dos resultados, que é que ele já comentou, da terapia nutricional, que a gente também vê com o exercício, de redução de tempo de internação, de complicações, melhora de qualidade de vida, alguns estudos também ajudam
da depressão, então que é um ponto fundamental. E a Joane também, né, falou bastante com relação à pré-habilitação. A gente vem falando nos últimos anos, né, esse assunto eu trabalho bastante. Da pré-habilitação. Então, quanto é importante e o quanto isso traz o benefício para o paciente, ali quando a gente fala da pré-habilitação, no pré-operatório, então o pós-operatório a gente vai ter uma recuperação maior. E nesse aspecto da pré-habilitação, eu achei interessante a análise que ela mostrou da Gilles, que mostra que o grupo que mais se beneficia é aquele paciente que tem o score da PDSGA entre 4 e 8. Quer dizer, não é o mais desnutrido, né? Não é aquele que não... É aquele que está com risco médio, é o que mais vai se beneficiar, então, do programa de pré-habilitação. E ela também mostrou um estudo bem interessante, né, Cris? Por que as pessoas não fazem? Não fazem, o porquê não. E aí teve vários motivos, né? As pessoas, porque sou muito ocupado, não consigo fazer, ou porque não acha necessário. E também, né, esperando a melhor hora de fazer, ou porque acredita que não traga um benefício. Então é essa, e de novo, a educação, a orientação que vai ser fundamental, tanto, né, na terapia nutricional quanto na prática do exercício físico para o paciente com câncer. Boa tarde, gente. Nós estamos aqui então terminando o dia de hoje, né, nosso terceiro dia do congresso. Exato. Com uma mesa sensacional que nós tivemos aqui agora sobre a recuperação da autonomia das pessoas com mais idade. Desnutridas, exatamente, né? Então eu achei que foi muito interessante as palestras. A primeira, ele focou o que a gente sabe, o que a gente não sabe a respeito do declínio funcional e os fatores nutricionais associados. E ficou mais do que claro, né, Tiago, que todos os fatores nutricionais aumentam o risco de desenvolvimento de fragilidade, perfeito, o risco que é do paciente perder sua autonomia e funcionalidade depois que interna no hospital. Então, exatamente, aquela passagem, né, da deshospitalização, como é importante. E o que mais, assim, deixa eu ver, que me chamou a atenção nessa palestra, além disso, é dizer que aí depois ele chamou os fatores do ICOP, né? Que ele já começou a falar de quais eram as ferramentas que nós teríamos para identificar os riscos desse paciente. Fala um pouquinho. O ICOP, né, Cris, a gente já tem falado há muito tempo que é uma ferramenta de cuidado integral de um paciente com mais idade. Então, na verdade, a gente colocar esse paciente acima dos 60 anos numa linha de cuidado longitudinal, onde uma equipe de saúde vai cuidar dele, né? Então, a gente já tem falado muito disso e foi apresentado agora no simpósio satélite da Nestlé até um aplicativo que você consegue fazer isso e que talvez a triagem não precise ser um profissional da nutrição fazendo. Um enfermeiro ou um fisioterapeuta pode fazer a triagem e são 5 passos. A triagem é você, na verdade, avaliar o paciente, identificar, você implementar, tratar ele e o quinto, que eu acho fantástico, que é a gente gerenciar, porque muitas vezes a gente traça uma meta, a gente trata, mas a gente não gerencia o cuidado longitudinal. Então, essa ferramenta do iCope eu acho que vai ser de grande valia para quem cuida, quem trata em geriatria, né, Cris? Eu gostei porque as duas questões em relação ao domínio nutricional que eles chamam, são duas questões muito simples, né? Se a pessoa perdeu o apetite e perdeu peso. Exatamente. Né? São duas perguntas que identificam com muita tranquilidade o paciente que já está sobre Cris, isso. Uma coisa que eu achei bem bacana, que foi bem frisado, é que às vezes a gente fala tanto do paciente hospitalizado ou aquele, né, que está em risco dentro de uma LPI, de um nursing home, só que a gente não lembra que isso só representa menos de 5% dos pacientes com mais idade, que 95% estão em casa. E aí a gente precisa saber que esses pacientes... mantê-los em casa. Exato. Como que a gente faz para mantê-los em casa sem desabilidade? Então, lembrar que eles, todas essas pessoas acima de 60 anos, de preferência, usar algum suplemento nutricional. Eles mostraram alguns estudos que o corte ali para você diminuir o risco, né, a chance de você ter hospitalização, admissão, é 500 quilocalorias e 30 gramas de proteína por dia. E falaram muito da questão da palatabilidade, da densidade desse suplemento, quer dizer, menor volume, o pó, que é bem interessante, sem sabor, né, para eles tolerarem, porque o grande
grande fator, o principal ali da origem de tudo é a falta de apetite desse paciente com mais idade. Uma coisa que me chamou bastante atenção, que é muito importante para nós, é o aspecto econômico que foi falado, né? Então, o que é o aspecto econômico? Uma frase que eu queria até fotografar, ele falou que o grande custo não é a terapia nutricional, é tratamento das complicações da desnutrição. Né? Então, isso é uma coisa que não se dá o devido valor. A criação, então, da economia nutricional, eu não sei se é essa tradução, isso mesmo. Toda uma área de estudo dessa parte da junção da economia com os cuidados nutricionais, e ele mostrou vários exemplos de quanto se economiza quando se investe adequadamente na terapia nutricional. Eu tenho... São milhões. Exato, né? eu tenho Esses bastante experiência com valores, isso, né, Cris? Porque, assim, isso ainda, infelizmente, políticas públicas ainda não foram implementadas, mas isso, né? Algumas operadoras, algumas pessoas que já trabalham com isso, entendem a jornada do paciente, sabem que você entregar o suplemento nutricional para um paciente geriátrico, você vai estar economizando 4 ou 5 vezes mais ali de retorno. E outra coisa que chamou a atenção foi que ele encontrou o mesmo valor que a Isabel encontrou há muito tempo atrás no Ebranutri. Para cada €1 investido, se recupera, né? Economiza quase 4. De 4 a 5. Então, esse valor de 1 para 4 mesmo. continua, né? Você vê tanto tempo depois, em outra realidade econômica, e nós temos os mesmos valores. Então, por favor, vamos cuidar dos nossos pacientes aí com mais idade. Então, gente, amanhã nós voltamos para dar os últimos highlights do último dia de congresso. Último dia de congresso. Tá? Tchau, Muito tchau. obrigado. Tchau, tchau, pessoal.